Passa-se a ordem do dia. Requerimento de urgência número 4731 de 2024. Requeremos, com base no artigo 155 do Regimento Interno, regime de urgência na apreciação do projeto de lei complementar número 167 de 2024, que altera a lei complementar número 123 de 14 de dezembro de 2006, para permitir a apuração de crédito a microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, na hipótese de devolução total ou parcial de resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados. Para encaminhar o requerimento. Orientação de bancada. Podemos colocar sim para todos? Sim, senhor presidente. Aqueles que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento de urgência. Projeto de Decreto Legislativo número 64, 2015. Discussão em turno único do Projeto de Decreto Legislativo número 64, 2015, que aprova o texto do Estatuto do Comitê Internacional de Medicina Militar, atualizado em 5 de outubro de 2009. Tendo pareceres. Passa-se a discussão. Para discutir a favor, o deputado Helder Salomão. Para discutir a favor, o deputado Marcos Polon. Abriu mão da palavra, deputado Polon. Declaro encerrada a discussão. Passa-se à votação. Em votação, o projeto de decreto legislativo número 64, 2015. Orientação de bancada. Posso colocar sim para todos? Em votação. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada. A matéria vai ao Senado Federal. Projeto de Decreto Legislativo número 334, 2021. Discussão em turno único do Projeto de Decreto Legislativo número 334, 2021, que aprova o texto do Tratado entre a República Federativa do Brasil e a República do Cazaquistão sobre auxílio jurídico mútuo em matéria penal, assinado em Astana, em 20 de junho de 2018. Tendo pareceres. Passa-se à discussão. Para falar a favor, deputado Helder Salomão. Para falar a favor, deputado Marcos Polon. Abre mão da palavra. Declaro encerrada a discussão. Passa-se à votação. Em votação, o projeto de decreto legislativo número 334, 2021. Orientação de bancada. Todos a favor? Sim. Em votação. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada. A matéria vai ao Senado Federal. Projeto de Decreto Legislativo número 553 de 2021. Discussão em turno único do Projeto de Decreto Legislativo número 553 de 2021, que aprova o texto do Tratado entre a República Federativa do Brasil e a Ucrânia para assistência jurídica mútua e relações jurídicas em matéria civil, assinado em Brasília em 2 de agosto de 2018. Tendo parecer. Passa-se à discussão. Para falar a favor, deputado Helder Salomão. Para falar a favor, deputado Marcos Polon. Abre mão da palavra. Declaro encerrada a discussão. Passa-se à votação. Em votação, o projeto de decreto legislativo número 553 de 2021. Orientação de bancada. Todos favoráveis? Sim. Em votação. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada. A matéria vai ao Senado Federal. Projeto de Decreto Legislativo número 931 de 2021. Discussão em turno único do Projeto de Decreto Legislativo número 931 de 2021, que aprova o texto do ajuste complementar ao acordo entre a República Federativa do Brasil e a República Argentina sobre localidades fronteiriças vinculadas para a prestação de serviços de assistência de emergência e cooperação em defesa civil, assinado em Brasília em 7 de fevereiro de 2017. Tendo pareceres. Passa-se à discussão. Para falar a favor, deputado Helder Salomão. Para falar a favor, deputado Hildo Rocha. Para falar a favor, deputado Marcos Polon. Abre mão da palavra. Declaro encerrada a discussão. Passa-se à votação. Em votação, o projeto de decreto legislativo
número 931 de 2021. Orientação de bancadas. Posso colocar sim para todos? Sim. Em votação. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Em votação a emenda adotada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Orientação de bancada. Sim para todos? Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Em votação a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada. A matéria vai ao Senado Federal. Projeto de Decreto Legislativo número 162 de 2022. Discussão em turno único do Projeto de Decreto Legislativo número 162 de 2022, que aprova o texto da decisão do Conselho do Mercado Comum número 7 de 2019, aprovada em Santa Fé, em julho de 2019. Tendo pareceres. Passa-se a discussão. Para falar a favor, deputado Helder Salomão. Para falar a favor, deputado Hildo Rocha. Para falar a favor, deputado Marcos Polon. Abre mão da palavra. Declaro encerrada a discussão. Passa-se à votação. Em votação, o projeto de decreto legislativo número 162 de 2022, orientação de bancadas. Sim para todos? Sim. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada. A matéria vai ao Senado Federal. Está encerrada a ordem do dia. Qual